meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Olá, eu sou Michel Leme, sou guitarrista, insisto na profissão mais radical dos esportes, que é viver de música ainda em 2026. É isso aí, punk rock na total, né? Produção mais punk do mundo. Tá certo. Então estamos aqui, talvez, só pontuando, esse é o primeiro episódio da nossa nova temporada, que vai sair logo. Temporada 11, olha aí, estamos importantes. Temporada... Mano, eu fico feliz aí, parabéns por isso, e já feliz 2006 a todos que nos ouvem até em 2050. É isso aí, estaremos lá. E que saímos, esse episódio sai logo, né? Mas só frisando, o primeiro episódio, voltando aqui com um prazer com o Michel, mais uma vez aqui, parceiro da nossa corja, estamos sempre juntos. Frater Goy está de férias, não pôde estar aqui hoje, ele fez uma magia e se mandou, deixou tudo nas minhas costas e dos meus queridos convidados. Talvez entra a nossa querida amiga Ludmilla, ela falou que vai dar uma atrasadinha, e o Caio, que é um amigo mais novo aqui do podcast também, super gente boa. Se der certo ele entra, se não der é culpa do governo do Rio de Janeiro que cortou energia. E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, eu vou resumir um pouquinho aqui, mas eu acho que depois, durante a conversa, a gente vai elaborando um pouco mais a fundo algumas coisas. Mas, basicamente, a ideia de consumir versus ouvir, apreciar e digerir, não é estar presente na arte, vamos dizer assim. Mais ou menos esse vai ser o nosso caminho, que a gente vai estar falando logo após a nossa vinheta. E, Michel, acho para pontuar para os nossos ouvintes aqui, né, da onde surgiu essa ideia, né? No final do ano passado, eu falei pro Michel, vamos gravar alguma coisa sobre música, né? Faz tempo que a gente não fala de música especificamente. E eu falei, tá rolando bastante um papo sobre ouvir música, né? Eu até citei pro Michel, o vinil nunca sumiu, mas é uma parada que tem, assim, tá rolando de novo, artistas lançando coisas diferentes, né? Por exemplo, o Michel tem o trabalho vendendo o link das músicas, com os áudios, né, em alta qualidade, com as artes que ele faz às vezes também, tudo certinho, as partituras. Eu até mandei lá um vídeo sobre as pessoas gravando músicas em pendrive, meio que pra você, lembra? Uma ideia bem bacana. Tem umas coisas bem interessantes. Eu falei, acho que tá mudando um pouquinho esse lance de ouvir música por streaming, né? Assim, talvez, né? E daí eu falei, que legal, como é que tá sendo esse lance de ouvir música, né? E quando eu fui falar com o Michel, eu falei do lance, do consumo, né? E daí ele trouxe essa ideia de consumir, né? É uma palavra muito mais, vamos dizer assim, dentro de um sistema que vai impor talvez algo para você como se fosse um produto, do que você tá apreciando a arte em si, ou ouvindo, né, música, dá um outro sentido, né? Daí a gente resolveu, vamos falar sobre essa ideia aí, e, né, desse tipo de coisa. E pra gente, talvez, dar um pontapé inicial, né, fora isso que eu já coloquei aqui, eu queria pegar um exemplo vamos dizer assim, da minha bolha, que eu vivo aqui na minha cidade e convivo com os amigos, assim. Coisas que eu vejo que acontecem, Michel, e que eu acho que acaba sendo imposta, né, por uma
vamos dizer assim, uma máquina, vamos dizer assim, de imposição de várias regrinhas pra gente, final do ano sempre tem aquela maravilhosa com bastante sarcasmo, tá? Campanha do Spot Bosta de a sua retrospectiva do que você ouviu durante o ano e não sei o quê. E a galera, eu ouvi tantos minutos de não sei o quê, e fica aquela coisa assim. E daí, tipo, no final do ano, numa rodinha de conversa com os músicos, amigos assim também, uma galera que eu trabalho junto também. Olha aqui, eu falei, eu não uso o Spotify há muito tempo já, assim, tipo, eu tô usando outros aplicativos, mas e daí vinha essa coisa. E daí o que acontecia é que a maioria das pessoas escutavam músicas, tipo assim, impostas pelo negócio lá, tipo, não iam, é como se fosse um hype, sabe, assim, um negócio de um evento que eu preciso ouvir isso aqui pra tal coisa. E o papo que rolou, cara, que daí eu falei assim, tá, mas essas coisas que você tá ouvindo aí, você realmente tá escutando pra algumas pessoas? E o papo foi assim, a pessoa me respondeu, falou assim, eu aprendi uma parada do algoritmo não me pegar. Tipo assim, eu escuto na aba lá como anônimo, eu escuto como privado no negócio, assim. Daí eu fiquei pensando assim, como assim, né? Tipo assim, né? Mas assim, dá a impressão de que é uma parada bem, tipo, só pra estar no evento, sabe? Que é imposto essa coisa. Isso, cara, eu fiquei pensando que é esquisito essa maneira de você ouvir a música, de você, sabe? Eu não tô falando que o aplicativo em si é ruim no sentido de você não poder conhecer coisas. Porque tem um monte de coisas que são legais que você vai conhecendo, tipo, porque, sei lá, apareceu uma sugestão lá, você clica, putz, isso aqui é legal, e você vai atrás. Mas as pessoas não fazem isso, Michel. As pessoas clicam naquela música e salvam aquela música específica na playlist. E nunca mais viu o artista, entendeu? Então, essa que é a minha questão. É muito superficial tudo, sabe? É nesse sentido que eu queria chegar depois desse rodeio todo que você sabe que eu costumo fazer sempre. E agora eu passo minha bola aí para você contribuir. Muito importante esse início aí, porque além de você contextualizar, você já está trazendo informações recentes, né, mano, de como é que as pessoas estão se relacionando com a música, e é tudo, por mais que seja óbvio isso que eu vou falar, é através do celular. Cara, lá para 2004, sei lá, um cara que era dono de uma escola que eu trabalhei, ele falou para mim, olha, no futuro próximo aí tudo vai ser no celular. E ele estava certo. Talvez ele estava se informando em algum lugar certo nesse quesito. Então isso, por mais que seja óbvio, não dá pra gente desprezar, porque a gente já falou aqui sobre o ritual de ouvir, sobre a questão do porquê eu lançar pacote digital ao invés de apenas plataformas digitais, que é justamente para trazer um pouco mais da presença da pessoa na hora de ouvir o som. Então, cara, se eu era moleque, eu ouvia um disco de rock, por exemplo, que era o que eu tinha acesso, até quase furar, e eu cantava até as viradas de bateria e as frases de baixo, sendo que eu toco guitarra, é porque tinha alguma coisa naquele processo, naquele modo de assimilação que favorecia. Agora, os caras estão falando até em certas filmagens, ou certo modo de produzir séries ou filmes, que vai ter que explicar, tipo assim, olha, eu estou fazendo tal coisa. Eu vi isso aí em alguma coisa num canal que eu sigo. Ou seja, nós estamos caminhando assim, eu estou num plano mais geral agora. Eu fiz até umas anotações em relação ao que você estava falando, e eu quero entrar nisso depois. Mas num plano mais geral, para quem assistiu, nós estamos vivendo uma espécie de Idiocracy, que é aquele filme que é do começo da década de 2000. Que um cara mediano é congelado, aí ele acorda décadas depois, ele é acordado naquele esquema de criogenia,
E ele é um gênio naquela época. Então nós estamos vivendo isso aí. Uhum. Tudo é mais superficial, como você falou, e a gente tem... E o legal da gente conversar é a gente poder juntar diferentes perspectivas, confirmando essa tristeza profunda que é tudo, não apenas ser mais superficial, mas precisar ser superficial. Ou seja, você faz uma música que te move como ser, e aí talvez por causa de todo esse convívio com esses mecanismos, já comece uma autocensura que foi criada como se fosse uma doença autoimune dentro de você. Uhum. Saca? De você falar, peraí, não, deixa eu fazer uma coisa mais palatável. Isso já era verdade quando, sei lá, se você ouvisse rádio FM na década de 80 ou 90. Mas agora é uma coisa do neoliberalismo / capitalismo que chamam de tardio. Tomara que seja, mas duvido, entende? O capitalismo está se reinventando cada vez mais e agora está numa outra crise que ela começou em 2008. Nós estamos vivendo ainda o resto disso e outras crises em cima. É uma policrise, né? Que eu acho que tem a ver até com o lance da linguagem que você iniciou aí, que é a questão, por exemplo, do verbo consumir. Eu acho que é importante a gente dar uma atenção nisso depois. Mas, mano, continuando nesse plano geral, e veja, quando eu estou falando isso, eu não estou sendo conservador de falar que a música boa era dos anos 80, sabe esses papos ruins pra cara? Eu não estou indo nesse caminho, não. Eu estou dizendo o seguinte, qual é a manifestação artística que, por exemplo, eu e você, a gente lida com música, então a gente tem um viés aqui. Uhum. O que você sente que você tem que fazer? Se você sente que você tem que fazer tal coisa, faça, porra. Porque, de outra forma, você está se autocensurando já. E isso, como eu também já citei aqui em outras vezes, tem um acúmulo, né? Nas nossas conversas a gente traz coisas que falamos para ir para frente, né? Que é o seguinte, não vale mais a pena você se autocensurar e nem você querer se adequar. Por quê? Porque não é pago mais. A adequação não é mais paga. É um dinheiro que não vale a pena mais. A mais-valia da adequação, manja? Então, eu insisto aqui que quem faz o tipo de arte que for e se mantém como for, sendo com a própria arte ou fazendo um trabalho com outra coisa, cara, na hora de fazer a gente precisa mergulhar na coisa e nos proteger das tais leis de mercado, porque senão você vai ser escravo 100% do tempo. Aí a possibilidade de você fazer alguma coisa que te dê prazer, ou que traga algum sentido, porque assim, Freud fala lá atrás, né, que a vida não tem propósito. Eu até concordo num certo grau nisso, e eu quero não me iludir. Mas com a arte a gente começa uma coisa e ela meio que puxa a gente para dar sentido. Se a gente pegar essa possibilidade de dar sentido, seja numa coisa que a gente está fazendo, seja uma composição, seja um solo, se a gente desistir disso, acabou. Então, esse é o papo. Acho que talvez, muito enviesado, para quem estiver nos ouvindo, que faz arte de alguma forma, talvez sirva. Quem só está trabalhando e está reproduzindo essa ideia de consumir arte, aí já é outro papo. Mas acho que a gente tem que chegar nessas pessoas também e falar, cara, a questão não é consumir, você ouve música, você come comida, você bebe uma bebida. Então, isso a gente pode aprofundar mais. Só ficando nesse plano geral ainda. Só fazer um parênteses rapidinho, Michel. Só para você colocou lá isso que você ouviu até no canal que você segue lá, que hoje em dia estão fazendo filmes
que fica tudo sendo explicado. Eu vi isso aí, cara, e porque as pessoas vão assistir um filme, que é uma parada que você tem uma imersão ali, né? É igual ouvir música, sei lá, também, né? Qualquer coisa que você presta atenção, elas estão assistindo um filme com o celular na mão. Então, por isso que o papo era esse no vídeo que eu vi. Não sei se era o mesmo pra você. Acho que é do Arthur, né? Lá eu não lembro. Eu acho que foi alguma coisa assim, eu não sei se. Não sei. Mas é uma parada nesse sentido. Daí eu falei, porra, isso é real, porque a galera vai no cinema aqui, cara. Eu gosto bastante de ir no cinema. A gente é privilegiado porque tem um cinema só aqui, e é um cinema, porque a cidade é pequena, né? E é um cinema muito bom, cara. O preço é legal, as salas são ótimas, assim. E às vezes a gente vai, e eu tenho uma parceria com eles aqui pela escola. Então a gente consegue meia entrada para os professores, para os alunos. A dona é super gente boa, a filha dela fazia aula com a gente e tal. Enfim. E daí, cara, eu vejo a galera postando na sala de cinema uma fotinha. Olha aqui, eu tô assistindo, sei lá, o Nosferatu, o filme. Daí eu, caralho, mano, não precisa. Então, mas enfim, só esse parênteses pra você ver como que as coisas estão superficiais, assim. Depois eu queria colocar uma outra coisa, mas vou deixar você concluir seu raciocínio. E é importantíssimo você falar disso, porque reforça de novo uma perspectiva real. Você tava lá, você tá vendo isso. Uhum. E, mano, isso que você falou do cara fazer uma produção audiovisual já adaptando para quem estiver assistindo vai estar no celular, é a mesma coisa que você mixar um trabalho pensando que a pessoa vai ouvir no celular, nos falantes do celular, e você colocar mais contrabaixo, mais bumbo por causa disso. Uhum. É a mesma loucura, certo? Então eu até lembro de um brother que é um batera que tem estúdio, que a gente estava gravando um negócio e um cara sugeriu para ele pensar nisso. Ele falou, não, cara, não vou mixar assim, não. Eu vou mixar para a pessoa ouvir nas caixas, para vir no fone e acabou. Uhum. Sabe? Então, é uma espécie de contenção da loucura, da insanidade, da estupidez, eu acho. Eu acho que a estupidez é um termo mais preciso nesse caso, porque a loucura, ela tem lá suas origens, sei lá, genéticas, ou uma coisa do corpo, traumas, ou cacete, né? E tem vários tipos de questões psicológicas, psíquicas. Tipo, resumindo, você não escolhe ser louco, né? Tipo, ser burro você escolhe, né? Exato. O que a gente está enxergando pra caramba é a pessoa escolher se animalizar a cada passo da vida. Ao mesmo tempo que eu converso muito com as pessoas sobre, cara, vamos nos humanizar a cada fase, a cada oportunidade, porque dá para fazer isso, sabe, Zach? Em várias coisas que eu estava vivendo aqui nos últimos meses aí, cara, você tem opções, às vezes. Você pode estar vivendo um puta rolo foda, que nem foi você que deu aqui. A Ludmilla entrou para dar um alô. Oi, Lud. Feliz Feliz Ano Novo. Parece que foi ontem que a gente falou Feliz Ano Novo do ano passado, né? Pois é. Semana passada, né? Tipo isso. Muito bom. E aí, Lud, tudo certo? Estamos falando aqui sobre aquele assunto que eu te mandei. Eu falei pra ela, ela falou, talvez eu não consigo. Aí eu falei, entra, dá um oi. Pelo menos. Mas ela entrou. Eu li o comentário sobre consumidora, concordo. E eu, como tradutora e escritora, acho que a linguagem, ela realmente cria a realidade, né? Eu era meio resistente a algumas coisas. Por exemplo, falar americano em vez de estadunidense, esse tipo de coisa. Não, mas se é assim, a língua... Mas não, a gente modifica a realidade com a linguagem, né? Então, achei muito bacana. Vocês já estão falando sobre isso, né? Uhum. Eu vou só completar um negócio. A gente está falando sobre a gente se humanizar a cada oportunidade, né? Porque não falta na vida problemas e coisas que surgem. E eu estava falando acerca disso, que eu observando, assim, nos últimos meses, coisas que eu tenho vivido, questões de família, não sei o quê, você tem uma janela, assim,
para se humanizar no processo. Uhum. E por mais que as questões possam ser delicadas para lá e para cá, mas eu estava falando com os Ars que justamente que a gente está vivendo numa sociedade que a pessoa, o viés que ela percebe em volta é animalizar-se, no sentido de ir para uma coisa de ir para força, de ir para quem grita mais, quem xinga mais, e que no final quem é que pode matar o outro. Então, tem um fator aí que a gente estava falando, né, desde da questão da estupidez, né? As coisas são colocadas para a gente ficar mais estúpido a cada dia, porque o sistema nos leva a isso. E uma coisa que eu acho que está dentro dessa discussão até da palavra acerca do termo consumir é o seguinte, né? Quem pode apreciar, curtir, gozar é só quem tem pessoas trabalhando para si. Seria uma casta que pode viver sem trabalhar, porque tem um monte de gente trabalhando para eles. Esses aí podem apreciar, né? E a gente não, a gente só sobra o quê para a gente? Consumir. Então tem uma coisa aí que está meio junta com essa estupidez, tornar-nos cada vez mais estúpidos e boçais a cada passo. E também eu acho que está sintonizado com essa coisa da troca dos termos, beber, ouvir, curtir, refletir por consumir, né? Então tudo para quem trabalha deve ser ração e o mais rápido possível para continuar produzindo. Produzindo para quem? Para mim, para eu que sou o senhor que tem um meio de produção, seja uma empresa ou seja lá o que for, que as pessoas trabalham para no final do ano eu ficar mais rico e acumular mais capital. Então, eu sei que eu dei uma misturada aqui nas coisas, mas eu tentando avançar a partir do que a gente estava falando para receber a Lud, porque a Lud veio aqui como um catalisador de nos levar ao avanço inexoravelmente. Obrigada. Vocês estão falando sobre música especificamente? A gente começou falando sobre isso, né? Sobre esse lance justamente sobre essa diferença que até que o Michel trouxe que a gente não, do consumir a música e ouvir a música, né, vamos dizer assim. Daí eu trouxe a ideia de que as coisas são impostas pra gente. Aí eu trouxe um exemplo desse sistema Spotify, por exemplo, de final de ano, fazer aquela retrospectiva do que você ouviu e tarará, sabe, meio que impondo algumas coisas, assim, se você não vai fazer a sua, você não sei, sabe, e meio que num sentido assim. Então a gente começou a falar sobre isso, né, daí o Michel pontuou umas coisas, né, a gente tava falando sobre, até chegou esse assunto de que as pessoas, elas escolhem ser estúpidas muitas vezes, por causa, né, você sabe que você pode optar por uma outra coisa, mas você acaba sendo empurrado para eu quero ir por aqui, eu quero ouvir isso aqui mesmo que estão me colocando. É mais ou menos isso, assim, que a gente começou falando. Uma coisa que eu queria jogar que acho que pode clarear um pouquinho também para você que entrou agora, Lud, mais ou menos o que a gente está falando também, e já jogar para o Michel também. Tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, eu acho assim, eu não acho ele tão legal, mas eu acho algumas coisas que ele coloca legal, que eu acho que é um produtor musical, Felipe alguma coisa do Instagram, e ele traz uns vídeos interessantes. Ele fala um dia ele estava trocando uma ideia sobre uma cantora, dessas cantora pop atual, tipo...
esses milhões de Sabrina Carpenter, não sei o quê, todas essas coisas assim. E daí a pessoa pergunta pra ele, né, sobre o que ele acha. Daí ele falou assim, eu achei legal isso, tipo assim, porque ele fala assim que ele não consegue entender. Trouxeram uma questão que era a Anitta agora tá fazendo, acho que a Anitta, Luísa Sonza, tá fazendo esse tipo de música, ela tá tentando ir para esse caminho, não sei se é a Anitta, uma das cantoras brasileiras indo para esse caminho porque vai dar mais certo, vamos dizer assim, sabe? Então vamos dizer assim, é uma cantora que começou cantando funk lá, a vivência dela, de repente ela começou a cantar música pop, a querer atingir um público de outro jeito, tarará, aquela velha história. E daí ele começa a falar, ele falou, cara, a opinião dele sobre isso, que eu achei interessante. Porque ele fala assim, mano, eu não consigo entender, primeiro, a pessoa, ela deixa de ser autêntica, ela já para de fazer o que ela realmente se propõe a estar fazendo. Aí ele dá o exemplo dessa Sabrina Carpenter aí, que ele falou, aquela Sabrina Carpenter lá, ela foi num programa lá, que, sei lá, desses programas de auditório, de coisa assim, pra cantar uma coisa meio country, que era a onda dela. Aí ele, legal, interessante. Daí ela voltou no programa cantando uma outra coisa, totalmente nada a ver do que era. Daí ela voltou, daí ele falou assim que é como se as pessoas, a produção dela, ou moldasse um circo, né, e colocasse, né, vamos fazer isso aqui. Quero esse tipo de som com essa cara que não sei o que e tarará. Daí ele fala mais ou menos sobre isso. E daí ele fala uma parada que ele falou assim, e hoje em dia a música, infelizmente, essa música, né, totalmente comercial, virou um commodity, sabe? Virou uma mercadoria, porque é um monte de coisinhas iguais para vender e daí dura lá 5 anos, vamos dizer assim, dura um período, acabou esse produto aqui, não dá mais para tirar a grana dele, vamos montar um outro produto. E eu achei interessante isso, e algumas coisas que ele foi colocando também sobre como os artistas, principalmente esses artistas de música pop, eles se apropriam de coisas que você já ouviu, já existem e fazem uma outra coisa para vender, que é mais ou menos essa ideia de botar um produto diferente. Se você pegar as músicas daquela Dua Lipa, por exemplo, tem uns vídeos que você acha na internet de comparações, tá? A música X da Dua Lipa. Começa lá a música, de repente você escuta o mesmo groove, a mesma coisa numa música lá não é ela Fitzgerald, sei lá, da Motown, daquela galera. Só que com uma roupagem nova, uma carinha nova. Tipo assim, é como se pegasse aquilo lá e repaginasse para vender hoje, assim, sabe? Então ele vai colocando umas coisas assim. Daí eu achei essa coisa de que ele dá esse exemplo de que a música virou uma mercadoria super dentro desse rolê, assim. No caso, mercadoria, música como mercadoria, o que ele quer dizer é esse tipo de som, infelizmente, que a galera tá, vamos dizer assim, no mainstream, vendendo e botando em show, e botando na TV, e enfiando goela abaixo das pessoas. Porque esse mesmo cara, ele faz uns reviews de disco, ele falou, esse disco aqui, eu escutei a primeira vez, não sei aonde, daí... que é uma parada que você nunca viu na vida, que sei lá, ele trouxe um disco lá de um pessoal que, sei lá, era o baterista do Pearl Jam, com não sei quem e tal, e era um disco de música experimental, instrumental. Eu não lembro o nome do álbum agora, mas ele mostra o vinil, e daí ele abre, isso aqui tem umas artes aqui, qual que era a ideia desse vinil aqui? Eles foram nos lugares e botaram esse aparelho aqui, ele mostra um aparelho que tem desenhado, tipo um radar que capta ondas de sonoras e frequências do lugar, e a ideia dos caras era fazer um improviso dentro disso daí, usando isso. Só que daí ele desmente no final, que ele fala assim, no final das contas, isso aqui só foi os malucos, eles queriam fazer como se fosse isso, sabe? Mas na verdade o aparelho não tá captando nada, só os caras improvisando mesmo, tipo assim, mas ele só joga essa ideia, assim. Daí eu falei, puta, o cara tava falando aqui da Sabrina Carpenter semana passada e tá trazendo uma parada nada a ver. Esse cara tem coisas interessantes, então por isso que eu continuei ouvindo ele, assim, sabe, tal. Mas só pra dar o exemplo de quem é o cara, eu não lembro sobre o nome dele agora, mas depois eu mando pra vocês. Mas enfim, é só isso que eu queria colocar. Então, a gente vê aí que tem essa coisa de virar um produto, sabe? Que daí entra de novo essa palavra que a gente trouxe lá no começo, do consumir, sabe? Então, é um produto que a galera quer que você consuma, né? E daí vende muito, né? Tipo, pra caramba. Enfim,
pontuando essas coisas. Eu vou falar um pouquinho. Quer terminar? Não, é que eu falo para vocês que eu falo, dou um rodeio, daí no final eu fico pensando, será que eu consegui transmitir o que eu queria falar realmente? Eu acho que o interessante, Marcelo, é você ter o seu jeito único próprio de se expressar e o podcast, né, o nosso podcast, o Pico do Corvo, é um espaço para isso, né, justamente a gente ir se conhecendo e acomodar jeitos diferentes, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, com o conteúdo que a gente está falando, que é uma coisa de não impor para você um jeito de falar que não funciona para você, que é desconfortável para você. Eu vou falar um pouquinho sobre o que você falou, e porque eu vou sair, né? Porque eu tô com filha de férias e tal, e depois eu vou escutar vocês direitinho. Esse tema me interessa muito antropologicamente, né? Sociologicamente, para a gente entender o mundo que a gente vive. Mas o que eu acho eficaz para a gente mudar uma realidade que a gente prefere, para não dizer que a gente tem repulsa, né? Mas vamos ser mais neutros, assim, quer dizer, é o meu jeito, né? Vamos, quem quiser, sugerindo, assim, tem tudo a ver com o que vocês já falaram, né? Não vou falar nada de muito diferente, que é assim que funciona. Eu já vi que destrói a possibilidade de arte, né? De criação, de esse movimento que motiva a gente a viver, né? Que é profundo, que é bonito e tudo. E aí o que eu falei antropologicamente, porque aí eu mantenho uma distância disso, e aí eu vou cultivar na minha vida, com meus amigos, com meu tempo, minha atenção, o que eu acredito que é o que vale e dar o menos possível de atenção a essas coisas. Então, por exemplo, Dua Lipa é um nome que eu já ouvi, realmente já vi, entendo do que você está falando, né? Então, eu não quero ficar totalmente isolada. Outros nomes eu conheço menos. Já vi, você sabe que eu me interesso muito por produção musical, né? A gente já trouxe um amigo, né, produtor aqui e tudo, porque eu acho um trabalho fascinante em termos, é muito parecido com o editor do livro, editor do autor, né? Alguém que entende, que ajuda a pessoa a materializar e tal. Pode acontecer de diversas formas diferentes e tudo. Mas ao meu interesse e aprender com vocês, que são músicos, né? Como eu posso cultivar cada vez mais na prática a minha relação com a música que tem a ver com o que eu prefiro. Então, por exemplo, ano passado eu não usei Spotify. E muitas pessoas ficaram me mandando, olha essa playlist aqui, fiz uma playlist para você, ou né, aquela coisa de fim de ano de mostrar, inclusive tem muito erro, né? Mas, enfim... a gente, por exemplo, aí você já vê que se eu crio uma forma de socializar com amigos, eu não preciso que uma empresa em um aplicativo você vai compartilhar sua perspectiva no Spotify e isso vai ser a sua forma de se aproximar dos seus amigos, não é, né? Então, eu gosto de pensar em formas de cultivar no meu dia a dia. Então, tem um amigo que vai dar um show, vai tocar em algum lugar, então eu vou lá, vou falar sobre, vou comprar, né? Então, conhecer formas de praticar o que eu acredito e espalhar isso, que seja uma onda, né, que reverbere tudo. Então, a parte de entender ou de entender esse mundo, talvez esse mundo em todas as artes sempre vai haver uma força destrutiva, uma força que, como o Michel falou, está muito naquele passado colonizador, né? Eu estou gostando muito de estudar história com a minha filha, porque estou vendo isso, né? Como começou o Brasil. Aí, se você tem terras, você pode tudo. Se você tem título, aí é uma coisa tão falsa, tão superficial. Então, eu vou criar um título de conde, de marquês, de não sei o quê. Não, assim, isso é um mundo que a gente vai praticamente separar desse mundo e criar o nosso, que é o que a gente acredita, né? Então eu vou deixar falar, né? Eu vou ouvir um pouquinho e depois eu vou sair. Valeu, Lud. Tem algumas observações assim, a partir do que vocês falaram, bem pontuais assim, e depois talvez eu vou entrar nessa
questão mais diretamente sobre a palavra consumir, que eu acho que quando eu conversei com os Ars ontem cedo, foi muito bom, porque deu para chegar, realmente avançar. Eu não tinha pensado até tal ponto, e acho que conversar com pessoas que tem a ver com o que você acabou de falar, né, Lud? A gente ter a nossa rede, e a gente ter, né, quando os Ars falam, eu, como sempre eu falo, e blá, blá. Não, cara, você é você, depois você vai se ouvir, e você tá no seu processo. E, sem isso, cara, acabou. Porque, sabe, qual é o molde, então? Não deve haver molde. Então, por exemplo, a partir dessa discussão, né, da indústria, do topo da indústria pop, que vai premiar apenas 3 sempre, né? É a pirâmide de sempre. Se a sociedade é assim, tem bilhões trabalhando e meia dúzia estão se locupletando com o trabalho de bilhões, como é que essa indústria não ia reproduzir a mesma coisa? Ela não é uma indústria inclusiva, ela não é uma indústria que vai dividir o bolo com todo mundo. Eles vão premiar 3 cabras para falar, viu? Esses 3 aqui são vencedores. Você aí que não nasceu herdeiro, você é um perdedor, você é um merda, etc. Então, dentro dessa lógica, que é uma repetição, né? Por exemplo, você deu o exemplo de vários artistas e tal, tem sido assim, e só vai se agudizando e vai ficando mais descarado, na verdade. Outro ponto, né? Você falou da música pop, você vê que tem umas exceções. Por exemplo, o Stevie Wonder é pop. Até caras tipo assim, Lulu Santos aqui, é pop. Agora, eu não estou julgando a música dos caras porque tem uns acordes que eu gosto. Não é isso. É porque e junto com isso, não sou conservador. Não estou falando a música de hoje é uma porcaria. Não, nem sei. Porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu não tenho tempo de analisar tudo. Eu só poderia falar isso se eu estivesse analisando tudo, mas eu não tenho como. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Então, cara, em primeiro lugar, eu não serei mais um vetor de criminalização da manifestação popular, ficar falando mal de funk, por exemplo, e ficar falando mal de pagode. Não serei. Inclusive tem grandes artistas em tudo quanto é área, sabe? As pessoas estão desenvolvendo o jeito de fazer delas em todas as áreas. Então, os caras que vêm com esse papo de conservador, eles já vão dar a mão para o próximo líder fascista que tiver. O processo é esse. Eu não quero isso. Eu abomino isso. Isso é uma coisa absolutamente asquerosa, que vai contra tudo o que eu venho observando e construindo desde que eu nasci. Então, é interessante a gente observar, né, que aí aparece o Bruno Mars, pô, legal. Aí aparece o Justin Bieber, que tocava bateria muito bem. Mas não tem jeito, cara. Você entrou lá, é um molde. E poucas pessoas vão estar lá e falar, não, meu contrato permite que eu faça isso, isso e isso, e você não vai controlar nada. Sabe? Até o Prince, que era um cara super ativo, com uma produção bizarra, né? Tipo Frank Zappa, da música preta americana. E a gente pode falar que o Frank Zappa é o cara da vanguarda, que era uma espécie de Prince da vanguarda, né? A gente pode trazer essa imagem, talvez. Mesmo o Prince teve altos problemas, cara. Aquele lance que ele escreveu escravo na cara dele, e que ele não usou mais o nome dele, porque foi uma jogada para se proteger. Então, não vai ter jeito. Realmente, o mainstream é podre, e até que se mude de sociabilidade. Essa sociabilidade que foi construída em cima de um cemitério negro e indígena, ela não tem outro destino senão destruir o planeta. E não é por uma questão moral, a gente está vendo isso. O Trump entra e fala, vamos acelerar, carvão é lindo. Porra, mano, agora? Sério mesmo? Então eles estão acelerando para destruição e dane-se. Então, assim, eu sei que posso estar traçando assim, uma coisa muito geral e tal, mas acho que ela reflete em tudo.
Aí, por exemplo, deixa eu afunilar agora. Por exemplo, teve uma atualização no YouTube, minha gente, que foi uma das coisas mais bizarras que eu vi. Eu troquei de celular agora, tava o celular muito podre, e aí compramos lá 200 vezes aqui, pra eu continuar gravando lá o Duos da tarde e poder editar e ter espaço, e outras coisas, né? Trabalhar também. E aí, atualização do YouTube, beleza. Cara, tem um esquema de propaganda que é assim, não é mais uma propaganda de 20 segundos ou 1 minuto. Se você tá fazendo outra coisa, e você está espelhando, por exemplo, no Google Chromecast, alguma bosta assim, que passa na TV, se você não colocar pular naquele anúncio, toca uma música inteira. 5 minutos. Então é um negócio que o YouTube, por exemplo, é um negócio que se tornou insuportável. Você vai ver um vídeo de alguém, principalmente se for alguém que não é um imbecil liberal de direita, cara, é impossível. É a cada 1 minuto e 40 entra uma propaganda dessas. Se você não ficar esperto, se você estiver distraído, vai tocar. Na hora que chega no 4 minutos de uma imbecilidade qualquer, aí que você vai apertar, clicar em pular. Entende? Então, a Big Tech, que são esses 7 senhores dessa época, também, né? Tem outros também. Mas nesse aspecto, cara, todo e-mail é Gmail. Não existe outro e-mail. Meu e-mail é do site, só que o cara é Gmail. Você pega o celular, você só pode entrar no celular se você tiver uma conta do Gmail, do Google. Entende? Outra. Ou seja, eles criam os problemas para eles mesmos resolverem com você pagando. Então, eu sei que nós estamos fatiando a realidade aqui, eu estou meio... como é que se fala aquele negócio? Caleidoscópico. Mas acho que vai formando um cenário. Outra coisa que vocês falaram sobre música, tem um lance, não sei se vocês repararam já. Cover de posto rodoviário. A pessoa grava, por exemplo, Light My Fire do The Doors, com a mesma levada, a mesma harmonia, a mesma melodia, a não ser um melisma ou outro imbecil aqui e ali. Beleza, mas já é uma diferença, devo admitir. Mas de carrom, violão de aço e uma voz suave. Isso, para mim, é uma transferência de direitos conexos. Porque ao invés de você tocar o Light My Fire, não sou conservador novamente, hein? Ao invés de você tocar o Light My Fire, você toca o Light My Fire versão lounge, restaurante classe média. Então, é mais um vetor, mais um ponto de mediocridade que me parece obrigatória. Porque você falou de música pop, né, Zarski? E eu estou citando isso porque também eu acho que é uma coisa que mais um tijolinho aqui nessa complexidade toda. Como é que para a gente montar um cenário complexo não seria meio caleidoscópico? Então eu prefiro me arriscar. E só finalizando, a materialidade, né, gente? Ela não é para quem trabalha. Se alguém nasceu em 2005, 2010, essa pessoa já não tem história. Essa pessoa não vai ter foto em papel. A foto vai ficar no celular de vai ficar numa nuvem. Esqueci de pagar a nuvem e acabou. Não tem história mais. A mesma coisa na nossa obra. Você lança um negócio, você não vai fazer em vinil. Porque para você pensar em vinil, assim, eu fiz uma pesquisa rápida e eu vou só dar uma estimativa, não vou dar números errados. A unidade do vinil, você vai pagar 50, 65 reais. Você vai ter que vender a 200. Aí você fala, legal, a minha obra tem uma materialidade agora, eu lancei vinil. Eu entendi. Quantas pessoas vão comprar seu disco de vinil por 200 reais? Então, a materialidade, junto com o apreciar, o curtir e o gozar,
esta sociabilidade ela é desenhada para quem está no topo da cadeia, que são os herdeiros e quem teve a acumulação primitiva lá na escravidão. Ou com usura, porque teve banco, ou porque teve escravo mesmo. Então, nós não temos materialidade, não temos nem foto mais. Onde estão as fotos de vocês de 2016? Só se alguém mandou revelar. E aí eu dou meus parabéns. Mas entende? A coisa é direcionada para a materialidade ser só dos senhores dessa sociedade. Então, onde está a materialidade? Está no prédio, está no imóvel, está no terreno, está no ouro. E para nós, logo, logo, é assinar coisas. Eu vou assinar 5 quilos de arroz. Ele não é meu. Eu não comprei, eu estou assinando. Porque com carro já é assim. Com algum software já é assim. Então, eu só estou trazendo o caleidoscópio baseado em algumas coisas que vocês falaram. E eu, talvez, o que eu tenho para falar, que eu considero mais importante sobre o termo consumir, virá a seguir. Nós estamos fazendo um grande clickbait com as pessoas aqui. A gente pensou nisso, né? Eu vou fazer uma observaçãozinha, porque tem um link com o que você falou do funk, de criticar, né? Então, perder tempo falando mal de funk, né? A pessoa tem uma realidade oriunda da desigualdade social extrema. Aí ela fala, eu quero me expressar. E ela é quem mais precisa se expressar, às vezes. E as pessoas que criticam tecnicamente, ou parece que está falando musicalmente, alguma coisa do tipo, na verdade elas estão querendo sumir com aquela pessoa, né? Claro. Então, acho que isso é uma coisa que ficou clara para mim ultimamente, que criticar certos estilos de música é uma forma de contribuir com a força que está calando as pessoas e gerando mais desigualdade social, né? Porque é a mesma coisa do usufruir, gozar, né? Que você falou, ler, saborear, porque essas pessoas não têm direito de se expressar. Então, se expressar, elas têm que consumir, tem que mal pagar o aluguel, né? E viver 6 por 1 no ônibus e tal. Isso. Mas como ela ousa fazer um som autêntico que sai da realidade que ela foi obrigada a viver, que ela não escolheu viver, né? Então, amigos, depois eu vou escutar vocês. É difícil sair porque é muito interessante a conversa, mas a próxima eu me organizo melhor. Valeu, Lud. Valeu. Tchau, Lud. Obrigada. Beijo. Até. Beijo. Obrigado. Esse lance que a Lud falou ali, de autenticidade e expressar algo seu, assim, o próprio jazz, né, Michel? Ele começa desse jeito, só que daí ele vira... Ele não, né? As pessoas elitizam ele, transformam ele em alguma coisa. Não só o jazz, como outros tipos de manifestações. Tem uma... Eu sou bem curioso com música, assim, né? Ao mesmo tempo que eu gosto de escutar coisas que a gente já conversou sobre isso várias vezes, conversa sempre, desde de música instrumental até outras coisas, o Cocteau Twins que não sai da mente, né? Eu gosto de escutar algumas coisas que às vezes me aparecem, assim. E um dia eu vi um vídeo no YouTube, eu acho, sei lá, de uma menina chamada MC Tá, de Thaís, né? De THA. E o nome da música era Rito de Passar. E daí era uma parada bem afro, assim. Falei, puta, que interessante isso, né? Aí eu fui ouvir. E ela é, tipo, dessa galera do funk, assim, meio assim. Só que ela traz toda essa pegada
afro, puta, muito, muito interessante. Não é o tipo de som que eu vou ficar ouvindo toda hora, porque eu não gosto muito, mas eu fui... Sabe quando você bota um filme pra assistir e você fala, vou ver esse filme. Aí, às vezes, não é tão legal, mas é interessante, sabe, assim. Mas eu fui ouvir por causa disso, cara. E foi engraçado, porque daí eu falei... alguém perguntou, pra que você tá ouvindo aí e tal? Daí eu falei, tô ouvindo MC Tá. E daí a pessoa, como assim, MC Tá? Vai escutar isso aí agora? Eu falei, mano, você já ouviu pra ver qual que é? É a mesma coisa de ser... Ontem eu fui numa choperia que tem aqui perto, que é daquelas que você paga uma grana lá e bota o cartãozinho na torneira e te puxa lá, se serve, sabe, tá ligado? É meio... Não fui ainda. É nessa pira aí. Aí eu falei, porra, vou tomar... Tô de férias, né? Terça-feira eu vou beber. Tipo assim, com os amigos, né? Mas aí eu fui, né? Me dei esse privilégio, que eu também trabalho, né? Daí, cara, cheguei lá e tinha um monte de coisa diferente. Eu falei, nossa, mano, nunca tomei isso aqui. Aí tinha descriçãozinha lá e tal, bonitinho. E eu falei, vou experimentar isso aqui. Aí tem isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Então acho que as pessoas não se dão essa parada, sabe? Eu não lógico, eu fiz uma analogia bem rasa aqui, tá? Né? Mas no sentido de que às vezes você descobre coisas que são interessantes. Então, assim, o que eu achei legal dessa MC Tá é essa autenticidade dela. Ela é do funk, ela é dessa pegada assim, mas ela traz toda essa vivência. Daí eu fui ler sobre, e ela é de terreiro, ela foi criada desse jeito e tal. Então é muito natural. Mesma coisa lá, se você pegar lá nos anos 90, o Nação Zumbi, quando surgiu lá a Nação Zumbi, a banda, que os caras misturavam lá as coisas, daí você vai ver a história dos caras. Pô, os caras são de lá, eles viviam isso, parará. E outras bandas que você vai vendo assim também. Então acho essa autenticidade que a Lud colocou ali, a galera tenta calar e daí cai naquele lance que eu tava falando antes, que é que a galera tá sempre tendo, vamos dizer assim, os grandes empresários, os grandes, vamos dizer assim, senhores da música querem um produto que vai vender. Então eles, o que tá vendendo? Isso aqui. Sei lá, essa cantora ou esse cantor específico aqui que faz covers de Light My Fire, Lounge, violão acústico. Isso tem pra caralho, né? Que você colocou ali. Então isso tá vendendo pra caralho. Vamos bolar um artista nesse sentido. Aqueles The Voice, American Idol e não sei o que lá e tarará, é isso, mano. É vamos dizer assim, um programa de TV que fica ali moldando tipo uma escolinha de futebol que os caras ficam olhando lá. É meio isso. Isso aqui vai vender. Vou pegar isso aqui. Tem gente legal? Tem. Não tô falando que os artistas são ruins, mas essas cantoras que eu tava falando ali, a Sabrina Carpenter, tô falando que ela canta mal, mas é um produto moldado, cara, assim, pra vender, tipo, pra galera enfiar a goela abaixo ali, vamos escutar isso aqui. A Olivia Rodrigo, mesma coisa, uma aluna minha me trouxe uma Olivia Rodrigo pra gente tirar. Você tira as músicas, pô, legal, um arranjinho aqui, aí você vai ouvir todas as músicas iguais, aí você fala, puta, eu já ouvi isso aqui, aí você vai ver, puta, isso aqui é igualzinho o clipe lá do Hole, lá dos anos 90, pô, isso aqui é igual o Soundgarden, é igual coisas que, puta merda, né? Aí você fala assim, é ruim. O que sou eu pra julgar que é ruim, né? Mas assim, não tem o sentido, não tem muito sentido, entendeu? Enfim, aí passo a minha bola pra falar daí, que eu tava falando aí. É que tudo vai virando uma ração, né, mano? Uhum. É uma música ração essa. Que é pra você servir de escada para essa indústria. Porque, assim, tem um saco de artistas agora, no ano que vem vai ter outro, fica 3 e foda-se. Uhum. Porque não interessa. O que interessa é vender a salsicha ou o Oreo do momento. Uhum. Uma coisa que matam o cabra. Né? E aí, como é que a gente vai criminalizar também o trabalhador que tá na porra do ônibus e tá comendo uma porra do salgadinho de fofura? Eu vou chegar pra esse cara e ficar dando um sermão sobre veganismo. Entendeu? Não é por aí. Uhum. Essa pessoa já tá fudida, já, entende? Eu não posso... Então, é muito louco, mano. O nosso raio de ação, ele é muito limitado, né, Zé? Por isso que eu acho que é importante a gente ter papos assim e publicar. Uhum. Porque é um jeito, é como se fosse um sinalizador
você atira aí, que alguém vai ver, né? Saca? É uma mensagem na garrafa, né? Citando The Police. Sim. E sobra muito pouco, como tudo no capitalismo. Nesse sistema de exploração e expropriação, não sobra nada para quem trabalha. Porque o desenho é tudo para meia dúzia que vive do trabalho de bilhões. Então, por exemplo, o que você estava falando também sobre o American Idol, caralho, eu estava pensando no negócio e eu escrevi, até cheguei a publicar um negócio, mas depois eu tirei porque eu queria escrever melhor. É o seguinte, o endeusamento dos clássicos. Isso se dá de uma porrada de formas. Então, como o jovem não vai mais ouvir o disco Burn inteiro do Deep Purple, eles põem lá uma porra no Instagram, que é um pedaço de documentário, falando, tipo assim, sabe, eu vou dar só um exemplo aqui. Nesta faixa, eu vou isolar esse canal. Esta percussão que você ouve é um caco de vidro sendo batido numa lata. Gringo gênio! Então, essa porra dessa indústria, ela se reinventa. E ela vai... É que nem no xadrez. Uma vez eu estava quase ganhando do meu amigo, que foi vice-campeão paulista de xadrez com 15 anos. Eu nunca consegui ganhar dele. Por quê? Porque não dá. É uma questão de nível, entendeu? Só que um dia eu estava a uma jogada de ganhar dele. E ele me deu um cheque. Depois outro cheque, ele ganhou. Olha aí. Se ele falhasse nessa única... Eu tinha uma jogada e ia acabar o jogo. O capitalismo e essa indústria, por consequência, faz a mesma coisa. Eles vão apelar para o que for. Foda-se. O que é importante é se reinventar e continuar o jogo da exploração e expropriação. Então, depois eu quero elaborar melhor esse negócio. Mas, mano, por exemplo, a gente que publica nossas coisas, por isso que eu publico o encarte e conto as histórias. Não é porque eu vou bater de frente com um documentário do David Gilmour. Não sou idiota. Mas é o seguinte, vocês têm história aí na gringa? Vocês estão endeusando a palheta feita improvisada porque vocês estavam no meio do Alasca e não tinha palhetas, então você pegou um pedaço da lareira. Nós também temos história. O que aconteceu? Tal dia a gente gravou, aconteceu isso. Esse tal tema, ele foi composto porque eu pensei em tal coisa e aí eu fiz tal melodia ao contrário. Entende? Então, cara, se a gente não tem nem materialidade na nossa obra, a gente vai impor essa porra de algum jeito. Que seja pendrive, com um bilhete junto, foda-se. Esse lance que você falou, Michel, até volta naquele lance da humanidade, da humanização das coisas, né? Porque, por exemplo, você ter algo ali, ou ler algo, ou ter alguma coisa que conta a história do que você está fazendo, porra, é muito legal. Volta naquele lance lá de você ler o encarte, de você... Né, sei lá, quando não tinha outros meios para você pesquisar sobre o artista, você comprava a revista que vinha lá a história do artista, muitas vezes errado pra caralho, assim, mas você tinha uma fonte, né? Mas volta nisso aí, né, cara? E é o que falta, né? Tipo assim, nesse meio hoje. Desculpa, eu te cortei, cara. Você ia falar alguma coisa. Você tá adicionando. E você pensa, acho que na própria internet, né, mano? Eu entrei na internet em 2004. Você ia direto no site do Prince, no site do Sonny Rollins, no site de seja quem for, e via a informação lá. Sim. Depois, vem a Wikipedia. E agora, as pessoas estão pegando a informação de um compilado de IA do Google, mano. Olha como isso está mudando. Então, também tem mudança nisso, né? Enfim, é muito doido como as pessoas têm o tesão de pesquisar as coisas. Eu quero saber quem tocou nessa gravação. Sim. Eu quero saber o ano, eu quero me situar. Sim. Agora,
Se alguém não tem esse tesão, eu não vou discutir isso. É uma questão de desejo até, de curiosidade. Esse álbum que eu te mandei ontem, do Charles Lloyd, Sim. eu não sei se você já conheceu ou não. Pô, achei legal pra caralho. Eu tava ouvindo com fone, e é legal que essas gravações tipo, antigas, que eu acho foda pra caralho, não são antigas, mas tem novas assim também, tudo bem certinho, né? A bateria tá lá atrás da tua cabeça, o sax tá na esquerda, e a guitarra, tem uma guitarra que tá na direita. Aí tem uma guitarra legal, assim, e daí eu falei, puta, cara, isso que você falou, né? Quem tá tocando guitarra, né? Aí na hora eu entrei no Google lá, joguei o nome do álbum, né? Porque daí eu falei, onde que eu vou acessar? Vou ter que acessar no Google, porque no aplicativo que eu uso lá, ele aparece crédito às vezes, mas às vezes o crédito só tava assim, Charles Lloyd, não tava quem tava na guitarra, tá? Bem simples assim. Daí eu entrei lá, daí tem um site que chama Discogs, eu acho, que é bem legal. Daí lá você entrava, eu entrei no álbum, daí tava lá as faixas, quem compôs e quem tocou cada coisa. Daí é o Ron Carter no baixo, o Jack DeJohnette na batera, se eu não me engano, não tenho certeza. E o guitarrista é um cara que eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei pronunciar o nome dele, Gago, sei lá o que. É um cara que ele é desses europeus que tem os nomes cheios de consoante e foi morar nos Estados Unidos, e ele gravou com uma galera. Daí ele gravou nesse álbum. Daí eu falei, pô, que legal. E é um cara, um som bonito de guitarra, limpo, assim. Daí eu achei muito legal. Daí você falou disso, né? De você, pô, que você quer ver quem que é o cara e tal. Lembrei desse rolê. Eu faço isso pra caralho, mano. E o cara que chama Zazar Gabor? Eu acho que é isso, mano. Esse é o Silvinhas de bateria, né? Será? Eu acho que eu DeJohnette. Depois eu vou procurar e vou te mandar. Tá. Eu tenho aqui o bagulho que você mandou pra mim. Foto aqui no link. Vai depois. Mas eu te mandei acho que pelo YouTube, se eu não me engano. Mas enfim, isso é muito legal, cara. E isso daí humaniza o artista ali que você tá ouvindo, mano, que você tá vendo. É lógico. Mano, Zac, quando eu comecei a tirar as coisas de saxofone e tal, o dólar tava 1,20, 1 e pouco. Tava quase parelho com o real. Então eu ia de um disco pro outro, um disco ia me chamando o outro. Aí eu comprava uma revista Downbeat lá que tinha essas coisas. E você ia sabendo dos discos e ia conversando com gente também. Então eu comprei uma porrada de CD que tinha, por exemplo, Michael Brecker, que eu tava pesquisando na época. Eu comprei uma porrada de CD com ele participando. Hoje é lógico que dá para você fazer isso mais fácil e grátis, né? Pretensamente, assim, ingenuamente grátis, mas não é grátis. A molecada pode fazer isso, porque tem uma molecada que é interessada. Mano, sim, pra caramba. Então, por isso que eu continuo lançando assim, mas enfim, as pessoas que têm comprado as coisas comigo não são molecada. É uma tristeza isso, entendeu? Porque talvez eles estão esperando quem ainda dentro desse funil gigantesco para o cara chegar até mim. O cara, ele vai falar, não, legal, lançou, mas não vou comprar porra nenhuma, eu quero esperar sair não sei onde. Né? Então tem muitos fatores que limitam até a nossa existência como gente que está produzindo música. E cantando. Mas enfim, outra coisa, mano, você comentou do cara lá do Instagram, o produtor lá. Eu não lembro o nome dele, mas é uma coisa interessante que um cara me mandou um outro negócio aí, de um músico falando não sei o quê, e acho que tem um suco aí pra nós. Olha aí. Eu falei, aí o cara mandou um e-mail pra eu falar o que eu achava e tal. Aí no final eu falei pra ele, esse vídeo que o cara fez falando essas coisas é só pra ele mesmo. Esse vídeo é pra ele trazer um clickbait e no final é economia da atenção e foda-se. Não interessa se o que ele está falando é verdade, ele nem está interessado se as pessoas vão realmente discutir, ele nem está interessado se ele está baseado em grandes argumentos, quer que se foda, esse vídeo é só para ele. Olha onde nós chegamos. Tem caras que, tudo bem, vão chegar no nível de informação ok, mas a regra do jogo na rede social, eu estava vendo o Vladimir Salfati falar disso aí, é a linguagem do fascismo. Você começa o vídeo gritando e falando, você está fazendo tudo errado.
você precisa ser o general louco, precisa ser o Führer. Uhum. Então, isso é uma coisa importante pra gente reparar e jamais cair nessa merda. Uhum. A gente vai ficar puto aqui conversando das coisas, a gente vai ficar... A nossa intensidade vai pra cá e pra lá. Mas não tem tática nisso, bicho. Nós estamos vivos. A única diferença é que nós estamos no mesmo boteco tomando uma cerveja e filmando. Mas é a mesma coisa. Uhum. Agora, indo pra questão da palavra consumir, para as pessoas não acusarem a gente de clickbait, eu acho que... Eu estava falando até com a Miriam, né? Miriam é minha esposa aqui. Uhum. E ninguém é obrigado a saber, porque eu nem publico nada da minha família em nenhum lugar. Minha família não é mercadoria para eu publicar e ficar esperando curtir, falando, ai, que momento agradável que eu estou com meu amor, né? Isso é merda. Eu nunca fiz isso, não vou fazer, não tenho mínima vontade de fazer. Então, eu comentei com a Miriam. Quando a palavra consumir me bateu mesmo, foi quando eu vi uma pessoa que eu conheço pessoalmente falar sobre a música que ela consome ou como vocês estão consumindo. Ela trouxe esse termo. Uhum. E nesse momento me deu um azedume tal que só depois de meses ou talvez um ano eu cheguei numa síntese que foi ontem, conversando com você. Uhum. Então, para mim é o seguinte, quando a gente troca ouvir por consumir, beber por consumir, ler por consumir, você pega uma palavra que substitui as outras e, portanto, você passa a diminuir o significado de todas essas coisas, o significado possível de ler, comer, saborear, gozar, refletir, seja lá o que for, para consumir. Na língua, você já reduz o significado. Então, aí foi por isso que já me ligou o alarme quando eu vi essa pessoa falando isso. É uma pessoa que eu gosto. Uhum. Bom, depois, conversando com você, eu percebi que essa tática, obviamente que ela é fascismo puro. Porque por um regime fascista, só quem pode ter prazer é quem está lá no topo, né, quem está com o chicote na mão. Né? Não tem vida para o trabalhador, apenas trabalhe e cale-se, como o Michel Temer, canalha, falou, né? Uhum. Não fale, trabalhe. Quer dizer, meu irmão, assim, qual a diferença entre isso e falar, se você comer manga, não tome leite, porque você vai morrer. Uhum. Merda, né? Mesma merda escravagista. Então, quando eu reparei nesse afunilamento de tantos significados apenas para consumir acaba sendo um verbo que faz as pessoas pensarem cada vez mais curto, colabora com esse processo, e vira um verbo pretensamente funcional no sentido de substituir outros significados. Só que as pessoas não estão sacando o problema disso. Eu não sou um consumidor, eu sou uma pessoa, eu sou muito mais complexo do que apenas um consumidor. Foda-se. Então, o verbo consumir, ele é como se fosse plastificar o ato e você não ter contato com a realidade. Uhum. O consumir, ele veda, ele estabelece uma película entre você e a realidade. Você não está lendo mais, você não está ouvindo mais, você está consumindo. Então isso evita a busca por significados. Isso funciona como uma contenção entre a pessoa e o ato. Então, hoje eu enxergo essa troca de todos esses termos por consumir como uma coisa muito mais asquerosa, muito mais nefasta do que eu achava antes. Não sei se me explico bem. Não entendi, cara. E é nesse sentido de... A gente se coloca dentro do sistema, vamos dizer assim, se for ver, assim, dentro de um sistema... Não que a gente não esteja inserido dentro de um sistema, infelizmente, que a gente tem que sobreviver de alguma forma. Claro. Mas a gente acaba meio que, quando você fala eu consumo música, eu consumo arte, vamos dizer assim, você tá meio que talvez trazendo algo que
que tá aqui lá pra baixo, assim, tá ligado? É mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Eu entendi isso que você quis colocar, assim, sabe? Eu acho que pra mim fica... Eu tenho essa visão. Tipo assim... Tem isso também, Osasco. Eu incluiria isso. Que é você tornar tudo reles. Ou seja, o ato de eu reouvir, principalmente, um disco que fez tanta diferença para mim, não é um ato bosta do tipo virar uma chave ou abrir uma maçaneta ou enfiar um cartão na bosta de um banco. Não é isso, cara. Então, eu acho que o que o sistema de exploração e expropriação faz é com que as coisas que possam trazer qualquer autonomia, reflexão e liberação ou questionamento, elas são tornadas reles. E aqui eu faço o link com uma edição que a gente fez lá atrás, que é como se ouve música hoje, com esses aplicativos. Você põe para tocar um negócio, ele está em quinto plano, mano. Você está trabalhando, você está fazendo um monte de coisa. Isso é tornar reles, isso é diminuir a coisa que tem a ver com isso que você falou. Então a gente precisa ficar muito esperto com essa armadilha. Por quê? Porque quando eu reouço verdadeiramente alguma coisa, eu não estou falando nem que você pode pôr um vinil lá. Pode ouvir no aplicativo mesmo, mas se eu ouço, cara... É diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é uma outra experiência. Então, eu acho que esse é o convite. Tem a ver com o que a Lud estava falando, né? É da gente reunir gente, comer junto e conversar. Isso não tem substituto, cara. Eu acho que esse tipo de ouvir música, seja onde for, seja a fonte que for, é real e seja possível que isso agregue na vida das pessoas. Com certeza. Senão vai cair nesse lance do mesmo tipo de filme que está sendo feito pra galera assistir vendo o celular. Você vai escutar música, né? Ouvir música, vendo o celular, fazendo outra coisa, que é o que já acontece, né? Você não tá ouvindo, você tá simplesmente... Exato. Tá rolando um barulho, sabe, assim, só. Você não presta atenção, mas é bem nesse sentido mesmo, cara, que cai, né? E eu acho que é bem aí o foco do episódio, mais ou menos. A ideia que, né? Tipo, se for ver central, né? Eu faço o convite, porque não troque o verbo que traduz a realidade de um jeito mais exato por uma bosta qualquer. Porque, cara, vai embotando a mente, vai colocando a mente, vai ocorrer um atraso, vai atrofiando a mente. É isso que eu quero dizer. Sim. E acho que a gente não está num momento que isso seja a melhor escolha. A gente precisa estar num estado de alerta o tempo todo, infelizmente. Obviamente, ter descanso e tal. Quem vai... Assim... Quem vai propiciar para si mesmo descanso é fruto de uma luta muito foda. Por quê? Porque até dormir virou uma coisa que, peraí, você não está produzindo, entendeu? Então fica com privação de sono aí, me fala o que acontece daqui um mês, né? Então, eu acho que fica o convite, sabe? Não cabe ler, ouvir, consumir, porra. Exatamente. Ver, apreciar, é outro papo. E com isso não estou falando de uma arte burguesa, caralho, não. Cara, a música é para todo mundo. E o que você falou da elitização do jazz é fato pra caralho. E o que o ensino faz isso, a gente já comentou muito sobre isso. É fato, mano. Uma vez eu tava tocando Sagrada Música e o cara que era porteiro do prédio lá que a gente morava do lado falou... Eu falei, vamos lá, tal, vai ter som hoje. Legal, São Michel, isso aí é música pra rico, né? Eu falei, pode cair da escada. Eu falei, mano, música é pra todo mundo, cara. Sim. E se isso não fosse verdade, eu não ia ver certas reações de quem não toca quando vai ver a gente tocar ao vivo, mano. As pessoas entram no som, só que ela não toca nem campainha. Ela entra no som e às vezes vem comentar uma coisa que você fala... Cara, essa pessoa tem uma sacação muito mais legal do que um músico teria. Exatamente. Às vezes o músico vem falar com a gente competindo, né? Aquele papo, eu faria melhor, né? Você tá tocando, o cara tá pensando, eu faria melhor. Por quê? Porque
que é essa bosta de colocar todo mundo um contra o outro e ver o outro como concorrente. Agora, de novo, é possível a gente ter uma relação com a música, no caso aqui, ou com as artes, que ela subverte o que o capitalismo coloca para a gente como limite possível. Sim. E eu acho que isso é um convite para testar. Sim, eu acho até... E cai naquilo que a Lud falou antes dela sair, que é uma coisa que ela faz, que ela falou que não estava usando o Spotify esse ano passado inteiro, e as pessoas mandavam umas playlists para ela, então ela tava, né? E ela falou que o que ela fazia é tentar... a pessoa vai tocar, divulgar, ouvir o trabalho, você tentar estar junto, presente nisso, sabe? Isso eu acho muito importante. É que a gente não mora na mesma cidade, mas muito provavelmente eu iria muito curtir os sons, porque é uma parada que você precisa estar ali, sabe? E é legal você ver aquilo ali, sentir, sabe? É importante pra caramba. Ano passado, eu tenho feito bastante trilha, né? Eu já comentei contigo e tal, com até um produtor que é amigo meu, que ele tem feito uns editais e rola umas coisas muito legais. Ano passado rolou ele fez um documentário sobre cinemas de rua daqui da cidade. Então a ideia dele era trazer depoimentos de várias pessoas que viveram no cinema, que trabalharam, que frequentaram e tal. E, porra, eu nem sabia que aqui teve 5 cinemas, cara. Tipo, coisa pra caralho, assim, e muito legal. E assim, e ele me chamou pra fazer a trilha, eu fui mandando pra ele a ideia e tal. E, cara, quando teve a estreia, como é um edital, né, um negócio daquela lei Paulo Gustavo lá que ele conseguiu fazer e tal, a exibição é gratuita e a gente conseguiu que fosse exibido no cinema aqui, cara. E, muito legal. E daí ele falou, mano, avisa todo mundo, cara, porque é de graça, é uma única sessão só que a gente vai fazer. Só que assim, o dia da semana vai ser tipo, uma quarta, 7 horas da noite. Aí eu falei com os meus alunos, mudei horário, falei, tal dia eu não consigo, tal, avisei família, avisei amigo, avisei... Cara... Eu até falei pra ele, mano, não sei se a galera vai, né? Porque tem esse lance da galera, porra, né? Vamos lá, por mais que você não gosta de documentário, mas, porra, é o trabalho do cara, vamos lá, né? Tipo assim, porra, né? É difícil pra caralho fazer qualquer tipo de arte, vamos dizer assim, ainda mais cinema, que envolve muito mais grana do que a gente consegue gravar umas coisas com muito menos grana, talvez, do que produzir uma parada de audiovisual que o custo é muito maior, vamos dizer assim, né? Então é difícil, né, cara? E teve gente que falou, vou ver, sabe? Porra, né? Daí rola isso, cara. Só que a gente se surpreendeu, cara, porque a gente achou que ia dar, sei lá, 30 pessoas. Porra, teve 90 e poucas pessoas na sala. Que a sala não é tão grande, mas... a gente falou, porra, que legal, cara, né? Que massa que a galera foi, sabe? Então, essas coisas eu acho importante de acontecer, né? E esse convite que você falou, porra, isso aqui talvez é um convite pra galera, né? Talvez pra gente tá mais dentro desse lance, prestando mais atenção, deixando esse termo consumismo de fora e tentar apreciar, tentar... tá dentro disso daí, eu falo vivenciar, cara. Eu gosto de, quando eu vou tocar, eu tenho tocado com uma galera bem mais nova que eu, cara, e uns moleque massa, mano. Peguei o seu exemplo. Não que você... Não estou chamando ninguém de velho. Mas se o Goiás estivesse aqui, eu teria feito a piada, mas enfim. Essa é a lição do Miles Davis, né? Porque exatamente. Ele foi, através das épocas, pegando cano de olho, quero você, tá? E formava os grupos. E como era ele que estava ali liderando sem liderar, é um negócio que tem um fogo nisso muito foda. É massa. E daí, cara, eu sempre falo, a gente toca, daí, tipo, às vezes o som é massa, às vezes não é, mas isso é de cada dia, né? E eu falo, porra, eu sempre falo que é muito legal ter essa vivência, sabe? Porque eu sempre falo que é uma troca. Tipo assim, vamos tocar, sábado eu vou tocar, né? Então eu falei, vamos tocar esse tema aqui, faz tempo que eu não toco. Aí o Karim me mandou um tema lá, Panônica, do Monk. Bonito Sim. pra caralho. Difícil pra caralho. Eu falei, vamos tocar. Eu toquei uma vez, eu acho. Aí...
essa vivência, daí a gente vai lá, vai tocar, vai errar pra caralho, provavelmente, ou não sei. Mas depois, essa troca é legal. Depois, no outro dia, você fala, porra, não ficou legal, vamos tocar de novo, sabe? E vai. Então, eu acho que isso é eu chamo sempre de vivência, sabe? É uma experiência que você tem, que eu acho que falta. Tipo, da galera ter mais, sabe? Assim, de ter essa... Não só de tocar, mas de ir no negócio, de ter essa coisa mais material, vamos dizer assim. No sentido, não material de palpável ali, mas no sentido de estar vivenciando, tá ligado? De estar ali, sabe? De estar presente. Real, exatamente. Enfim, a gente pode chamar do que for, mas ultimamente, nesse ano aqui passado, muito conturbado, principalmente no final, para essas questões de família, não sei o quê, eu também toquei bastante, por exemplo, em novembro, né? E, por exemplo, eu acabei tocando bastante com um cara que eu conheci lá em 96, mano. Quando eu tocava no Sanjo, eu conheci o Daniel da Alcântara, trompetista. Ele já estava atuante já, antes de eu começar a tocar por aí. Tem uma família que era muito ligada à improvisação e tal. E, mano, é isso que você falou. Aí ele fala, sabe tal tema? Eu falo, puta, não, mas eu já anoto. E aí eu faço pelo menos uma cifrinha no tom que ele toca e toco na próxima vez, porque o baixista sabe. Então, sem o lugar para tocar, não seria possível. Então, qual a crise que acontece? Como o músico só existe e vai tomar tapinha nas costas, se ele estiver sendo explorado pelo entretenimento, as chances de você fazer um som que você escolhe o que você vai tocar e como você vai tocar, elas diminuem demais. Então eu acabei, por exemplo, eu acabei caindo na música instrumental porque eu não ia dar certo eu numa banda que eu tivesse fazer o mesmo solo toda vez, senão ia ser difícil. Então eu acabei caindo nesse nicho que é mais underground do que sei lá o quê. Uma vez a gente tava tocando num lugar aqui, os moleques que iam trocar thrash metal depois, foi em 97. A gente descendo do palco, assim, depois de tocar, os moleques falaram um pro outro, assim, porra, eu achava que a gente era underground, mas isso aí... Entende? Então, mas tem uma puta questão que é onde dá pra tocar mesmo. Então, como pintou um bar aqui, outro lugar ali, no ano passado pra tocar, toquei bastante, por exemplo, do Daniel, e eu pude adiantar essa parte do repertório. Aqui no Duo da Tarde, por exemplo, uma pessoa que vem participar, o que você quer tocar? E se eu tiver que tirar alguma música, eu tiro, cara. Às vezes eu tô na cifra, que eu faço uma anotação, põe no meu joelho ali, foda-se. Então tem isso. Isso é uma coisa de expansão do repertório, né, no caso. E parece uma coisa simples, mas sozinho você não vai fazer, mano. Não. Você precisa de comunidade. Então, coisa que você tocar melhor. Você vai tocar melhor sozinho? Tudo bem, tem um monte de coisa que você melhora sozinho, mas, cara, você não tá tocando com um grupo, você não vai perceber nunca certas coisas. Então, a gente acha que certas coisas que a gente melhorou sozinho, mas é mentira. Você melhorou porque é uma comunidade, entendeu? Só que aí o cara que é liberal e tem essa cabeça de merda e de comprar a ordem do dia, esses caras vão ficar brigando com a gente. Eu quero que eles se fodam, na verdade, porque estão um bando de cu, né? Porque eles não estão vendo a realidade. A realidade, a construção das coisas é coletiva. Então, só que você não precisa deixar de ser quem você é num coletivo. Aí que tá. Exatamente. Nem vão querer mais tocar com você. Tá. Pô, chama esse cara e fica tocando Pat Metheny, vai se fuder. E tá certo. O que eu reparei nos caras que eu achava foda e comecei a tocar junto, era isso, eles queriam que eu fosse quem eu sou. Ou seja, eles estão olhando até pro futuro. É verdade. Então, o ato de tocar junto, ele aponta para uma porrada de direções e ele é decisivo. Então, isso que você falou da vivência, pô, mano, só você chamar a pessoa de praticar junto na tua casa, mesmo você pode não estar tocando em lugar nenhum, muda tudo. Porque aí já é uma comunidade já. Sim. Sejam duas pessoas. Importante você também trazer isso. Mas enfim, isso foi só
o bônus desse episódio. Com certeza. Mas é isso aí. Temos um episódio então, né? Pô, bom demais, mano. Obrigado. Caramba, eu que agradeço. O Caio não pôde entrar, cara. Provavelmente ficou sem energia, realmente. Mas... Nossa, para o Caio. Sim, e o Goya, como já falamos no começo, está viajando. E a Lud passou a dar um alô, né? Pelo menos. E a contribuição sempre, que é sempre maravilhosa. Né? Bom, Michel, agradeço demais, cara, o papo aí, tamo junto sempre. É prazer sempre falar contigo. E eu acho, só colocando pra galera que tá ouvindo, eu acho engraçado porque a gente nem mora perto, nem nada. O nosso papo muitas vezes é sempre pela internet, assim. Poucas vezes a gente se viu, assim, em alguns festivais, algumas coisas assim e tal. Mas acho que só 2, inclusive, que dá pra contar, que eu me lembro. Eu acho que foi em Ourinhos e Curitiba uma vez. Mas, das antigas. Mas, assim, o que eu acho legal, cara, é que sempre quando a gente se troca uma ideia de novo, é como se fosse uma conversa que continua, tá ligado? Tipo assim, é o papo... a gente tá falando aquilo ali e tal, é como se você viu na semana passada, sabe? Tipo, eu acho isso, quando isso acontece, eu acho que é uma parada muito, muito natural. Agradeço demais aí a abertura sempre e a troca de experiência, né? A troca de vivência, o lance, eu fico muito feliz. Eu que agradeço, mano. É sempre um prazer fazer parte aqui, porque é diferente. Por exemplo, eu marquei o café com uma amiga. É uma outra coisa. Uhum. Vai ser virtual, café online. Ah, sim. Já é legal. Mas quando você faz gravando e vai pro ar, você pode ouvir depois. Uhum. O jeito de você se organizar é diferente. Sim. Se organizar ideias, perceber. É que nem a gente se ouvir tocando. Então é muito importante, mano. Eu sempre gostei de participar aqui. Nem sei a partir de que ano a gente começou a fazer isso, mas Mais tempo. é um prazerzaço, mano. E eu tô à disposição sempre. É um prazer mesmo. Agradeço e um abraço a quem nos ouve. É isso aí.